Olá, muito bem-vindo. O Bem Viver de hoje começa diretamente de Timbó, no Vale do Itajaí. Viemos à cidade conhecer uma casa de 500 metros quadrados, construída num sistema no mínimo inusitado, o steel frame, que é bem difundido na Europa e nos Estados Unidos, mas ainda é uma novidade por aqui. E quem nos recebe é o arquiteto Thiago Bondini. Thiago, obrigada por nos receber aqui. Fala um pouquinho dos desafios que você recebeu do cliente nessa obra. Essa obra, ela teve o meu acompanhamento desde o princípio, desde a escolha do terreno. A gente viu algumas opções, viu quais terrenos seriam mais adequados à necessidade do cliente, porque a gente já vinha levantando isso há algum tempo. Depois a gente lançou o projeto arquitetônico e até a parte de interiores. O cliente é um casal com 2 filhos, eles recebem amigos, mas de uma maneira informal. Então eles queriam muito que os ambientes estivessem sempre muito integrados e que não houvesse aquela coisa de ambiente sem uso. Tem um home theater integrado, então assim, tem a opção de fechar o home theater e abrir, deixar participar da área social ou não. A cozinha fica numa área mais reservada, porque aí se houver necessidade de ter uma empregada trabalhando na cozinha, enquanto o convidado não tem o cruzamento de fluxos, mas na verdade ela também pode ser integrada ao ambiente, mas ela não é um esquema de cozinha gourmet, por exemplo, até porque a gente tem a churrasqueira aberta que faz essa função nessa área dessa sala, inclusive. Dá para conciliar grupos diferentes com interesses diferentes? Sim, essa era a ideia mesmo. Por exemplo, os filhos estão usando o home, mas um grupo de amigos pode estar aqui vendo um jogo na TV que está na churrasqueira sem ter interferência. Bom, e aí para isso você trabalhou muito a questão arquitetônica, o desenho da casa é uma grande caixa, né, ou várias caixas sobrepostas, na verdade, e você trabalhou muito bem as esquadrias. Ela é bastante iluminada, ela aproveita bem essa coisa da luz natural e do cruzamento de vento mesmo, de fluxo. Sim, o cliente me pediu já de início, assim, já era um cliente muito diferente. Ele queria uma casa com linhas muito retas, um desenho muito simples, nada muito clássico, aliás, nada clássico, né? Então, dentro desse desenho contemporâneo, a gente pensou em fazer uma casa sem muro. A própria fachada da casa vira um muro, então ela não tem nenhuma abertura para a área externa. Porém, quando a gente entra, é surpreendido porque para dentro do terreno ela é muito aberta. E exatamente as esquadrias ganham destaque por conta do pé direito, exatamente. Alto, né? E aí não tem para ninguém. A Vaico, nesse ponto, é uma solução realmente... Sim. A gente teve boas soluções técnicas. Aqui a gente tem esquadrias muito altas, né? Então a gente teve que passar um perfil estruturando a parte central delas para poder absorver a carga de toda essa estrutura de esquadria. Uma das curiosidades dessa obra é o fato de ela ser quase que inteiramente feita em steel frame. Tem pequenos detalhes em concreto e o resto é em steel frame. E aí a gente percebe nela uma estrutura forte e resistente, e ainda tem um preconceito de que o steel frame pode dar problema para pendurar um quadro. As pessoas pensam no steel frame como gesso, né? Explica um pouquinho o que é o steel frame. Não, o steel frame na parte interna ele até pode receber um gesso acartonado, alguma coisa assim, mas ele é uma estrutura de aço mesmo, com perfis de aço que são maiores do que os do gesso acartonado, é um outro tipo de perfil, e por fora ele recebe um chapeamento que pode ser de diversos tipos, eu não vou entrar no detalhamento agora, mas não é gesso por fora, evidentemente, senão nem poderia pegar chuva. E aí o que tem que cuidar muito é no tipo de revestimento, porque para não acusar emenda de placa e coisas desse tipo. É como se a gente fizesse um esqueleto de aço e daí revestisse com os inúmeros revestimentos possíveis, né? Isso facilita em quê? Ele reduz muito o tempo de obra, e eu acho que a vantagem do produto é ter um orçamento definido e não tão flexível, aberto como quanto um orçamento de uma obra convencional, porque a gente está falando muito em horas trabalhadas numa obra convencional, e numa obra de steel a gente fala em quantidade de produto, então a gente sabe qual é a quantidade de metal que vai ser usado e tal, e tem um planejamento financeiro dessa obra até o fim. Vamos falar um pouquinho dos ambientes internos. No home theater você escolheu um revestimento da PisoArt para dar, inclusive, o efeito sonoro necessário para o ambiente, né, para ter a acústica necessária no ambiente, e também embelezar. O nosso principal objetivo, usando esse revestimento, era dar
um pouco de textura para o ambiente. Depois de muito pesquisar materiais e texturas, a gente acabou descobrindo esse produto. Ele acaba espalhando melhor o som, apesar de que, assim, acusticamente, a gente ainda quer trabalhar alguns outros revestimentos, tá? Bom, e a gente percebe que ela tem uma arquitetura super moderna, contemporânea, mas tem umas pitadas, eu não diria clássico, umas pitadas de conforto. Teve essa intenção? Sim, é muito fácil confundir o que é muito limpo com uma coisa fria. Queria uma casa que tivesse linhas retas, tivesse um desenho bem limpo, mas que ela fosse convidativa. O que mais te agradou no resultado final? Eu acho que a proporção dessa sala, porque é difícil de encontrar um ambiente, ela acabou ficando até mais alta do que o projeto, ela tem uns 7,5 metros de pé direito. E aí a gente pode trabalhar com umas luminárias de maior volume. A gente foi atrás de um fornecedor que pudesse nos dar uma luminária de mais ou menos 1 metro de altura, de corpo, e ela fica pairando aqui no meio e faz a iluminação desse conjunto. Como é que você busca inspiração, reciclagem e informação? Às vezes é difícil. Eu tenho uma brincadeira que eu faço no escritório que eu digo quando tá todo mundo repetindo a mesma coisa, não pode estar certo. Cada vez mais as pessoas querem botar personalidade no que fazem. Elas não querem mais um projeto parecido com o do outro, não. Elas estão percebendo que elas têm uma história e essa história tem que aparecer no projeto delas. Bom, para quem não sabe, o Thiago é um exímio pianista e com essa alma de artista, óbvio que ele não abre mão das obras de arte como diferenciais da casa, né, dos projetos. Aqui em especial, você escolheu quais? Eu escolhi para essa sala 2 obras da Esther Renault. Numa primeira olhada tem um desenho bem abstrato, mas aí até a partir do título da obra a gente começa a ler e ver o que há de figurativo por trás dessa primeira impressão. Você considera peças de design obras de arte? A exemplo daquele banquinho estrategicamente colocado do Jader Almeida? Sim, com certeza. É uma outra vertente, mas também não deixa de ter uma veia artística. Olha, a gente amou a casa, parabéns pelo projeto, a arquitetura sem dúvida é o grande destaque. Muito obrigada e sucesso. Obrigado.